Bom dia, está começando mais um Conexão Saúde, um programa que tem como finalidade levar até você, telespectador, informações médicas altamente especializadas que vão lhe ajudar principalmente na prevenção de doenças, porque você sabe que nós aqui do Conexão acreditamos que a falta de informação por si só já é uma doença grave. Nossa entrevistada de hoje é a doutora Nádia Beth. Ela é especialista em alergia e imunologia, ela vai explicar muito bem o que é isso. Foi formada aqui pela UEA, um orgulho aí para a gente. Sempre foi uma estudante, tive satisfação de ser professor dela em urologia. Fez residência em clínica médica primeiro, ela vai explicar por que precisa, e também é membro titular da Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia. Doutora, seja bem-vinda. Muito obrigado aí por dispor do teu tempo para estar aqui levando informação aos nossos telespectadores. Eu já queria que você explicasse, assim, alergia, né? As pessoas, pelo menos todo mundo acha que entende. Mas, assim, explicasse bem a sua especialidade, o que trata a alergia e principalmente imunologia, que com certeza esse termo é desconhecido aí pela população. Bom dia. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Para mim é um imenso prazer falar sobre alergia e imunologia e explicar um pouquinho sobre do que se trata essa especialidade. Ok. Né? Então, a especialidade, ela tem essas duas vertentes, alergia e imunologia. A alergia nada mais é do que uma reação de hipersensibilidade a uma determinada substância e que pode ter várias manifestações clínicas. Eu vou falar posteriormente sobre as principais doenças relacionadas, né? E a imunologia, ela trata principalmente das imunodeficiências primárias, que, falando em termos mais fáceis de compreender, são aquelas pacientes que vivem doentes, vivem com infecções bacterianas, virais, e não se chega a um diagnóstico. Então, nós investigamos as imunodeficiências primárias. Tem pessoa que diz que tem a resistência, né? Eu estou com a minha resistência baixa, não é isso? Eles usam esses termos, não é? Exatamente. Mas existe uma imunidade mais baixa, sim, que não chega a ser uma doença. É uma imunodeficiência transitória. E isso tem como ajudar? Nós vamos conversar durante o programa, não é isso? Ok. Vamos lá. Quais são os principais tipos de alergia? As alergias a gente gosta de dividir em alergia respiratória, que é a rinite, a asma, alergias dermatológicas, como urticária, dermatite de contato ou eczema de contato, dermatite atópica, né? Angioedema, que são aqueles casos de inchaço de boca. E aí tem as outras alergias a alimentos, alergias a medicamentos, alergias a picadas de insetos, enfim. E vamos, assim, para que fique um pouco mais didático aí para a população, vamos conversar um pouquinho sobre crianças, né? Então, por exemplo, primeiro, qual é a alergia mais frequente em criança, né? Intestinal, de pele. E como é que a mãe consegue perceber isso, assim? Porque às vezes crianças pequenas, né, não tem como perceber. Aí depois a gente vai crescendo um pouco a idade deles, tá bem? Mas nessas crianças pequenas, o que você gostaria de alertar as mães, os pais em geral, assim, do que perceber que, olha, essa criança pode ser alérgica? Muito bem. Então, eu vou começar com um dado. Atopia é uma probabilidade da criança desenvolver a alergia, qualquer doença alérgica. Então, se cerca de 30% da população tem algum tipo de alergia. Se um dos genitores for atópico, ou seja, ter alguma doença alérgica, essa probabilidade duplica. Se os dois genitores forem atópicos, essa probabilidade é de 80% da criança desenvolver alergia. E nós conhecemos a marcha atópica. O que é isso? A primeira doença que aparece na criança alérgica é a alergia alimentar. Então, a primeira delas é a alergia à proteína do leite de vaca, que acomete cerca de 8% das crianças, mas muitos pais acreditam que a criança tem alergia em cerca de 28%. Eu até, assim, desculpa te interromper, mas assim, por exemplo, se a primeira alergia alimentar, ela se manifesta o quê? Por diarreia? Como é que é a manifestação da alergia alimentar? No bebê, como não se manifesta, ele não consegue verbalizar, né? Então se manifesta principalmente na pele. Aquelas descamações, irritação na pele, vermelhidão, o bebê se coça, choroso e recusa o leite.
Não há ganho de peso, né? Então, é assim, alergia à proteína do leite de vaca é o primeiro que se manifesta, né? Aí, nas crianças mais velhas, que elas começam a verbalizar, sim, pode ter alguma sintomatologia do trato gastrointestinal. Diarreia, vômito, mal-estar, né? Uhum. E, assim, pelo que você falou aí, terminam procurando, assim, o pediatra em geral. O pediatra que encaminha a você, no caso. O pediatra que faz esse diagnóstico, que pode ser uma doença alérgica, e encaminha você. Isso. A primeira consulta é com o pediatra. Aí o pediatra, quando desconfia da possibilidade de alergia à proteína do leite, ele encaminha para o alergista para a gente fazer os testes. E se for diagnosticado, sim, uma alergia, a gente exclui o leite materno e aí tem todo um trabalho de reintrodução, né? Você pode explicar de novo aí para as mães, a produção inclusive está pedindo, só assim, o que a mãe viu e já tem que desconfiar? Por exemplo, quais são os sinais que a mãe percebe? Olha, isso aí tem que correr com o pediatra, tem que procurar um alergista, como é que seria? Um bebê choroso, principalmente quando depois da mamadeira, da própria amamentação, porque a mãe toma o leite, então pode se passar para o bebê, né? Esses eczemas, essa irritação de pele. Você pode só explicar o que é eczema, para ficar bem claro? Sim, é a descamação, uma vermelhidão na pele do bebê e que a gente percebe que o bebê vai com a mãozinha e coça. Geralmente é no rosto, essa é a área mais afetada. Então, face, região cervical, né? E o bebê não está ganhando peso. Esses aí são sintomas de alergia. Existem também a intolerância. A intolerância à lactose é uma doença distinta, é outra coisa. Nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos ter que um rápido intervalo comercial e já voltamos aqui com o Conexão Saúde.